como é ter um carro elétrico na Europa. Mais da metade dos modelos vendidos aqui são eletrificados. Aqui no Brasil, a realidade é bem diferente. Só que eu tenho a vantagem que na minha casa eu tenho energia solar. O máximo que eu gastei foi R$500 de energia. As moradias não foram pensadas para ter garagem. Funciona igual o carro a combustão. Quanto mais você acelerar, mais ele vai consumir. Essa conta fecha totalmente. Salve acelerados, tudo bem? Carro elétrico. Em 2025 não tem ninguém nesse planeta com mais de 18 anos que não tenha sido pelo menos apresentado ao conceito do carro elétrico ou híbrido. E a dúvida que fica na minha cabeça, na sua cabeça, da do seu cunhado, nesse momento da nossa história é, afinal, carro elétrico funciona? E a resposta que a gente tem para dar é: depende. Depende da sua vida, da sua infraestrutura, se você consegue carregar em casa ou no trabalho, se você percorre grandes distâncias no dia a dia. E tem muita gente no Brasil que geralmente fala: carro elétrico é coisa para a Europa, não funciona para o Brasil. Pois bem, eu tô na Europa e esse aqui atrás é um carro elétrico. Então, vem comigo, vou entender como funciona, como é ter um carro elétrico na Europa em 2025. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre como está o mercado de carro elétrico aqui na Europa. O primeiro trimestre de 2025 fechou com 15,2% de participação dos carros 100% elétricos, os chamados BEV, Battery Electric Vehicle, dentro do mercado europeu de carros. Ainda abaixo das previsões que indicavam que 2025 ela estaria em 22% e bem abaixo da expectativa de 2030 de ter 60% do market share do mercado europeu formado pelos carros 100% elétricos. Por outro lado, os híbridos têm feito bastante sucesso aqui na Europa. Se você somar os plug-in, aquele que você recarrega na tomada, e os tradicionais, o que são recarregados pela energia ou do motor ou pela própria energia cinética do carro, esses já somam 43% do mercado europeu. Ou seja, se a gente somar híbrido tradicional, híbrido plug-in e 100% elétrico, a gente já tem 58% do mercado europeu. Ou seja, mais da metade dos modelos vendidos aqui são eletrificados. Esse comportamento do mercado, direcionando mais a atenção para os modelos híbridos e plug-in, obviamente é seguido pelas montadoras, muitas recentemente que haviam feito planos lá atrás, projetando o futuro 100% elétrico, já refizeram alguns dos planos e falaram que pretendem uma estratégia que envolva também os híbridos e os plug-in. Eu estou aqui em Portugal e aqui o sucesso dos eletrificados é ainda maior. Eles somam já 65% de todas as vendas em 2025, sendo quase 21% dos BEV, os 100% elétricos. Ou seja, cerca de 2/3 dos carros vendidos aqui em Portugal é eletrificado e 1/5 é 100% elétrico. Portugal, portanto, está em patamar semelhante ao do Reino Unido, com 20% também de market share dos elétricos, e da França, que tem 18%. Mas está bem acima, por exemplo, da Espanha, que tem cerca de 7%, e da Itália, que tem só 5% de market share dos modelos 100% elétricos. Por outro lado, tem países como a Noruega, que tem mais de 90% das vendas internas só de veículos elétricos. Em resumo, se o carro elétrico ainda não está no ponto de popularização e de maturação do mercado que era esperado há alguns anos atrás, ele certamente já é uma realidade. A gente vê muita gente trabalhando aqui em Portugal no dia a dia com carro elétrico. Seja como motorista de aplicativo, a gente vê muito Renault Zoe espalhado por aqui como carro de aplicativo, seja com furgões de entrega dentro das cidades, furgões da Renault, da Peugeot, da Ford, da Fiat. Eles têm... acabei de passar por um da Toyota 100% elétrico, por exemplo. Então tem bastante gente usando esses carros para trabalho. E também a gente vê bastante carros de médio a alto padrão no dia a dia das pessoas dirigindo, como é o meu caso agora nesse Toyota BZ4X, que é um carro de 55 mil euros aqui em Portugal. Bom, e como essa galera toda faz para carregar o seu carro? Como é a infraestrutura aqui na Europa para isso? Bom, vamos lá. A Europa só está atrás da China em termos globais como infraestrutura para carregamento de carros elétricos. Em 2024, os órgãos aqui da Europa registraram cerca de 880 mil pontos de recarga públicos, sejam aqueles que sejam estacionamentos que fiquem 24 horas por dia disponíveis, ou aqueles semipúblicos dentro de restaurantes ou algum supermercado, alguma coisa do gênero. A previsão é chegar a 3,5 milhões de carregadores até 2030, o que é considerado pelas autoridades suficiente, mas não o ideal. A expectativa inicial para a total adoção do carro elétrico aqui na Europa projetava que seriam necessários mais de 7 milhões de carregadores para a gente ter essa transição completa, ou seja, não estamos ainda no patamar ideal
ideal, mas certamente há uma infraestrutura minimamente decente para isso. Mas mais preocupante que isso é a distribuição dentro dos países da União Europeia desses carregadores. Alemanha, França e Países Baixos somam 61% dos carregadores da Europa, sendo que representam cerca de 22% da área territorial da Europa. Aqui em Portugal, onde a gente vai mostrar como é que está essa estrutura, a situação é bem média, está bem no meio aí dos países da União Europeia. São cerca de 7 mil carregadores espalhados pelo país, mas como a população é de pouco mais de 11 milhões de habitantes, a taxa de carregadores dividido pelo número de habitantes está bem no nível da Inglaterra, né, do Reino Unido, e pouco abaixo da Alemanha. Já outros países aqui da Europa, como Croácia, Letônia e Romênia, somam um pouco mais de 1.000 carregadores no país inteiro. Ou seja, nem dentro da Europa há uma padronização em relação à infraestrutura. E a infraestrutura é muito necessária aqui na Europa por causa da urbanização do continente. Eu vou explicar para vocês. A grande maioria dos centros urbanos aqui da Europa foram construídos e desenvolvidos muito antes do advento do carro. Então, como vocês sabem bem, as ruas são geralmente mais estreitas, mas principalmente do que isso, as moradias não foram pensadas para ter garagem. As autoridades europeias estimam que 46% da população do continente viva em apartamentos nos grandes centros urbanos e muito provavelmente grande maioria deles não tem acesso à garagem. Eu não conheço ninguém aqui em Portugal especificamente que more num prédio e tenha acesso a uma garagem. No máximo, se a pessoa morar numa casa, aí sim é mais fácil ter acesso a uma garagem e aí o seu problema está resolvido, que você consegue botar um wallbox ali na sua vaga sem problemas. Mas aqui realmente, nos prédios pequenos, e é o meu exemplo, eu moro num prédio de 3 andares por aqui e não tem acesso à garagem, eu tenho que estacionar na rua. O máximo que tem, às vezes, na frente desses prédios pequenos é um larguinho, é um bolsão de estacionamento na frente, mas é aquele famoso estacionar na rua, estacionamento público. Ou seja, essas pessoas dependem de pontos de recarga públicos, já que elas não podem, inclusive, por lei, puxar uma extensão da casa delas e botar ali na vaga perto de casa. Então tem 2 tipos de carregadores na rua. Esse aqui, que está 100% na rua, é público, apesar de estar do lado de um posto de gasolina. Ele está em vagas aqui 100% na rua, então ele funciona 24 horas por dia e tem 3 plugs ali, sendo que um é lento e o outro é da recarga rápida. Primeiro de tudo, cheguei aqui nesse carregador graças a um aplicativo aqui no mapa, mas o aplicativo não é um vídeo patrocinado, mas é um aplicativo que chama Mio, mas você consegue procurar pelo Google Maps, pelo Waze ou até pelo próprio navegador do carro. Mas já fica a primeira dica, você não vai conseguir carregar direto com o seu cartão de crédito ali, você precisa de um cartão especial ou esse aplicativo aqui, por exemplo, que você consegue fazer remotamente, mas não em todos os carregadores. Eu parei agora há pouco em outro para tentar fazer essa gravação para vocês e o carregador não funcionou. Precisei vir nesse outro aqui, sorte que era 1 quilômetro. Salve também para o Matheus, um motorista de aplicativo que me salvou quando eu estava tentando fazer essa recarga no final de semana. Ele me contou sobre esse aplicativo, chama Mio, e me ajudou a fazer funcionar. Mas muito bem, cheguei aqui no aplicativo e aqui eu já consigo ver quais são as portas que tem aqui, quais são os conectores que tem disponíveis, quanto tempo uma pessoa anterior já está lá ou tudo mais. Então aqui também traz o gráfico de potência que entrou no carro, quanto você gastou e tudo mais. É bem interessante que dá para você acompanhar tudo. Então vamos tentar ver se eu consigo dessa vez fazer dar certo. Cá estou, pessoal, num carregador na frente de um posto. Você vê que tem várias entradas aqui, então é bom ficar ligado nas identificações ali em cima e aqui também no aplicativo. Aqui no aplicativo você já procura o plug que você quer usar, nesse caso aqui o de DC CCS2 de 43 kW, ali tem 2 de 71, então tem potências diferentes. Você seleciona aqui, bota charge, só seguir as instruções aqui na tela e torcer, no meu caso, para ver se dessa vez vai dar certo. Vamos lá. Pede para esperar um pouquinho enquanto ele faz a conexão ali com a máquina e depois pede para você conectar o cabo direto no veículo. A gente abre, vem aqui, instala o plug, ouve o barulhinho aqui da trava rolando, geralmente é bom sinal. Mais barulhos ali, também geralmente é bom sinal. E é isso, começou o meu carregamento. Aqui no aplicativo em breve eu vou mostrar para vocês, aparecem várias informações sobre qual é a curva de potência que foi, quanto que você gastou e tudo mais, mas está aqui, sessão em progresso de carregamento. Agora eu preciso dar um jeito de matar o meu tempo aí enquanto eu carrego um pouquinho meu carro. Tá lá, ó, 43%, eu comecei com 40%, então já começou o processo de carregar o meu Toyotinha BZ4X.
Enquanto eu termino meu almoço, já tem as informações aqui, vou mostrar para vocês de como foi o carregamento. Eu fiquei aqui pouco tempo, só para fazer essa demonstrativa para vocês. Foi cerca de 10% de carga que eu dei na bateria, mas vamos lá. Foram 12 minutos e 55 segundos carregados com 9,12 kWh e 57 cêntimos de euro pagos nesse quilowatt-hora, deu no total de 5,17 euros. Se a gente fizer uma conversão aí, 5 vezes 6, 30, um pouco entre 30 e 35 reais, foi o que gastou para carregar aí cerca de uns 10% da bateria. Nessa semana eu carreguei até cerca de 80% e gastei cerca de 20 euros. É mais ou menos essa a conta que faz por aqui. Aqui a gente vai mostrar certinho para vocês entenderem qual é a conta que ele faz aqui. Mas essa é a maneira da gente conseguir carregar em Portugal. Não é ainda o cenário ideal, a gente ainda tem muitos carregadores que não estão funcionando, a gente tem poucos carregadores nas ruas, mas é possível aqui, tem muita gente que trabalha e que usa os carros elétricos e os carregadores no dia a dia. Se em Portugal os carros elétricos já representam 20% dos carros novos vendidos por lá, aqui no Brasil a realidade é bem diferente. Eles passam pouco dos 3% de todos os carros 0 km vendidos aqui no Brasil, e isso é mais ou menos o mesmo patamar que a gente já tinha no ano passado. Isso dá por volta de 25 mil carros vendidos no universo de 720 mil carros 0 km vendidos até maio desse ano, segundo dados da Anfávia, que é a Associação das Fabricantes. De 2022 até hoje, foram registrados cerca de 110.600 veículos 100% elétricos no Brasil, de acordo com dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. E São Paulo fica praticamente empatado com Brasília como os maiores mercados dos veículos elétricos no Brasil. Aqui no estado tem cerca de 11.300. Mas apesar de parecer pouco diante da quantidade de carros que a gente vê nas ruas, já tem muita gente contando com carro elétrico para usar no dia a dia, inclusive para o trabalho. Tem aplicativo de mobilidade que já tem mais de 8.500 motoristas usando carros elétricos no seu dia a dia do trabalho. E é justamente com um desses motoristas que a gente vai conversar agora para entender quais são os perrengues, as vantagens, os desafios de usar o carro elétrico para trabalho numa cidade como São Paulo. Fala, Jefferson. Fala, meu amigo. Beleza, tudo certo? Tudo bom, meu? E aí, bora dar esse rolê pra você me mostrar como é que é andar de elétrico? Bora lá? Bora lá. Vamos lá. Hoje eu vou na frente, hein? Ô, fica à vontade. Dessa vez eu vou na frente. Seja bem-vindo. Colocar minha mochila aqui. Vamos lá. É isso, bora nessa. Bora lá, essa aí. Tudo bem, Jefferson? É isso. Olá. Estamos aqui no seu carro de aplicativo, que você usa para o trabalho, então. A gente estava conversando um pouco fora do ar. Fala pra gente, desde quando você tá com esse carro? Esse aqui é um Bird Dolphin, qual que é a versão dele? Esse é o GS. É o GS. Esse é o Dolphin GS, é o de entrada da categoria, né? Ah, bom, beleza. E aí você tá com ele há quanto tempo? Eu tô com ele há 10 meses. Esse 10 aqui tem meses. 10 meses com ele, cara. Já rodei com ele aí 63 mil quilômetros. 63 mil quilômetros rodados em 10 meses. É muita coisa que vocês fazem, né? É impressionante, assim. Esse carro, você comprou ou ele é alugado? Esse carro é alugado. Ah. Esse carro é alugado. Uma das coisas que eu mais vejo, né, assim, pesquisando sobre o assunto, sobre o tema, é que às vezes o preço do carro elétrico para ser alugado não compensa, acaba não fechando a conta com a economia de combustível. Então, eu já queria entrar primeiro nessa parte um pouco mais de finanças, digamos assim, porque pode ser a dúvida de quem está pensando de repente em trabalhar com carro elétrico e tem essa questão. Você acha que essa conta fecha ou não? Fecha. Essa conta fecha totalmente. Por quê? Vamos lá. O custo para você rodar com um carro a combustão, às vezes acaba sendo igual ao preço de um aluguel do carro elétrico. Tá? Tendo em vista que você não vai ter custo, o custo para você recarregar ele é muito baixo. Tá? Certo. Então, E você já trabalhou com carro a combustão, então você gastava mais ou menos quanto de combustível por mês? 3.500 a 5.000 reais por mês só com combustível. Então, ou seja, o custo é muito alto para você andar com um carro a combustão, ainda mais nos dias de hoje, né? E aí o preço de um aluguel de um elétrico está girando em torno de quanto, mais ou menos? Esse aqui está em torno mais ou menos de 5 a 6 mil reais. 5 a 6 De 5 a 6 mil, ainda a conta fecha. Então boa parte, se não fecha 100%, pelo menos fecha boa parte, aí o restante vai vindo nessa conta também. Você está trabalhando de motorista de aplicativo há quanto tempo já?
Já vou fazer 10 anos. 10 anos. 10 anos no Então, motorista de aplicativo, 10 anos na rua. não Então, podem questionar que não é falsa experiência no trabalho. Você está falando com conhecimento de causa. e vivência também. Aham. Estamos trabalhando com a vivência porque no dia a dia você tem que otimizar seu custo, né? Sim, Ou seja, totalmente. quanto mais você reduz o seu custo, mais você consegue faturar. E esse é o seu primeiro elétrico? Esse é o meu primeiro elétrico. Então, em 10 meses, esse é o seu primeiro elétrico e você já está enxergando essa vantagem financeira primeiro. Existe. Mas quais outras vantagens você destacaria? Por exemplo, você rodou 63 mil quilômetros em 10 meses. A gente sabe que isso num carro a combustão, isso já implica uma série de manutenções, né, que fazem parte de um carro normal, que podem ter custo e tudo mais. Como está essa questão de manutenção nesse uso para você? No carro elétrico, tá? A única manutenção que foi feita nele com 63 mil quilômetros foi a substituição de 2 pneus. Olha só isso. 2 pneus dianteiros, então, ou seja, você não tem custo com a manutenção dele é baixíssima. Em vista de um carro a combustão, ele tem muito menos componente do que um carro a combustão. Ou seja, ele é muito melhor. Exato, você não tem que trocar óleo, né? Não tem que trocar óleo, não tem que trocar Bico injetor, então, ou tudo. seja, então o custo dele é maravilhoso, porque assim, não me deu problema nenhum. Esse carro aqui ele roda em torno aí mais ou menos de 200 a 250 km por dia. Olha, Por dia. Então, entendo. É bastante coisa, e aí que a gente pode entrar também, né? A gente falou que mecanicamente também tem essa vantagem, porque você tem menos peças para substituir na mesma quantidade de rodagem. Mas e aí quanto você roda por dia, mais ou menos? Você falou uns 240 aí? 200 a 250 por dia. Isso é a autonomia completa dele, não? Não, o Dolphin ele tem esse GS ele tem autonomia de 405. Tá. Mas lógico, a autonomia dele quem vai demandar é o condutor. Isso que eu ia perguntar, como é que é na vida real? Ele é igual um carro a combustão. Tá? A funcionalidade dele funciona igual o carro a combustão. Quanto mais você acelerar, mais ele vai consumir. Ou seja, você reduz. Só que ele tem uma vantagem, ele tem o start-stop. Então você para no trânsito, ele desliga. Sim. Então você consegue controlar a autonomia dele nisso. Então, e ele tem a regeneração. Então ele regenera na frenagem, então você acaba economizando muito. Então, ou seja, e dá mais ou menos em torno aí a autonomia dele real na cidade, uns 380. Tá, você já chegou a fazer isso? 380 na cidade. Na cidade, andando aqui e você faz mais São Paulo mesmo? Sim, sim, só roda aqui na capital. Na capital. Na capital, Grande São Paulo, às vezes aparece uma viagenzinha pro interior, mas é pouca coisa, né? Não é diariamente que você tem essa viagem. Certo. E você, bom, a gente está falando de autonomia, de uso real, e como é que você se planeja para fazer as suas recargas, né? Onde você faz mais as suas recargas? Eu só preciso recarregar em casa. Certo. Né? Na minha casa. Eu não dependo de carregador na rua. Nunca Ou seja, precisou? já precisei algumas vezes por questão de horários, logística. Tá. Mesmo logística e demanda. Por quê? O carro, para mim carregar ele em casa, eu vou gastar em média aí de torno de 7 a 12 horas. Tá? Porque eu recargo numa carga lenta. Tá? Meu carregador é um carregador portátil. Certo. Eu carrego numa tomada 220. 220? 220. É o carregador portátil, é o que já vem no carro. É o que vem nele. Você simplesmente fez uma instalação. Que tipo de instalação você tem na sua A casa? instalação comum. Comum mesmo? Comum, tá? Só que eu tenho a vantagem que na minha casa eu tenho energia solar. Então, sim. o custo para me rodar com esse carro é zero. É isso que eu ia perguntar. Você tem um caso muito particular, porque como você tem energia solar, ela consegue dar conta de toda a sua demanda pro Dolphin aqui para você rodar. Sim. Você não precisa complementar com outras fontes de energia, é tudo na solar. Tudo na solar. Então, ou seja, eu Então recarrego realmente é 100%. zero custo por quilômetro rodado. Zero custo por quilômetro rodado. Essa é a vantagem de quem pretende migrar para o carro elétrico, tá? Fazer essa conta. Quanto ele gasta, entendeu? E o quanto ele vai economizar. Você acha que, tendo contato, obviamente você conhece outros motoristas que também têm um carro elétrico, ou que estão pensando nisso, que não tem de repente essa oportunidade de ter uma energia solar em casa, porque né, tem um custo também agregado disso e tudo mais. Você acha que ainda assim valeria a pena esse investimento, mesmo contando só com a energia comum da sua casa? Sim. Que deve estar girando em torno de, sei lá, menos de R$1 o quilowatt-hora, né? Você acha que é mesmo assim? Sim, tenho colegas que não têm energia solar, o custo dele mensal está em média aí em torno de 600 a R$1.000, tá? Tá. Isso recarregando todo dia e tendo a comodidade de você estar carregando na sua casa, não dependendo de posto de gasolina, tá indo descansar e o carro está carregando. Quando você acorda, o carro já está carregado, prontinho para o trabalho. E você acha, mesmo que você não use essa infraestrutura, e de novo, você pode usar o seu conhecimento que você tem dos seus colegas, a infraestrutura de carregamento, como que ela está hoje em dia? Assim, você acha que é possível alguém depender desse recarregamento? Sim. Ou você fala, não, é só se você tem em casa? Não, hoje em dia
Podemos, tem um colega que trabalha em Florianópolis, tá? Ele vai e vem para São Paulo com carro elétrico, tá? Então, ou seja, eu já fui para o Rio de Janeiro com esse aqui, eu fui para Curitiba, então, ou seja, na estrada você demanda um pouquinho mais de estratégia, tá? Tá, isso que eu queria chegar. Estratégia, você tem que ser calculista, você tem que mas o carro, ele propriamente no carro, ele fala onde tem os pontos de recarga. Assim, um argumento que eu acho que é válido e, de novo, faz parte do desenvolvimento dessa tecnologia é que se você chegar por mais que você possa calcular tudo certinho da sua parte, mas você chega lá no posto, tá quebrado o plug, Exatamente. ou tem muita fila, você já tem um perrengue que você não teria num carro a combustão. Isso aí, acho que nunca aconteceu com você, mas te preocupa em algum momento isso ou não? Essa questão de você, putz... Sim. Isso fica um pouquinho no fundinho da... Mas para isso você demandando uma estratégia, porque assim, você não vai deixar um carro zerar para poder parar para carregar. Perfeito. Você tem que demandar. Eu uso como estratégia o quê? Chegou a 100 km, tá? Se eu estou numa viagem, eu vou começar a procurar um ponto de recarga. Para não deixar eu ficar no limite, porque... Se com 100 km de autonomia eu chego lá, não está funcionando, ou tem 2, 3 carros carregando, eu tenho autonomia suficiente para procurar o próximo. E aqui a gente está falando, de novo, de carro elétrico em geral, né? Claro que a gente está aqui num Dolphin nesse caso, que é o seu, mas todos eles se comportam da mesma maneira. Uns vão ter um pouco mais de potência, outros mais de autonomia, tudo bem, mas a questão do uso é meio que a mesma, né? Você deve ter colegas que têm outros modelos e mais ou menos... Mesma coisa, funciona do mesmo jeito. A única barreira, o único entrave que a gente tem é realmente questão que para algumas pessoas a questão do preço do aluguel ainda pode ser um entravezinho, né? Ele pode ser um passo um pouquinho além. Vamos colocar assim, hoje em dia você tem um carro a combustão, você paga uma parcela de R$3.000 por mês no carro a combustão. Mas o seu custo de combustível, se você colocar R$100 por dia, e trabalhar 7 dias por semana, então, ou seja, são R$700. Então, você já vai para 3.700. E não é errado, né? E não é errado. Tem motorista aplicativo geralmente... Trabalha 7 dias, então, ou seja, você colocar 7 vezes 4, se você trabalhar as 4 semanas, então você já ultrapassou o valor do aluguel do carro. Então, ou o valor de uma parcela de um carro elétrico. Então, você já superou isso aí. Então, não tem como você pegar e falar assim, o carro elétrico não compensa. O carro elétrico sempre vai compensar. Muito bem, Jefferson, obrigado por abrir o espaço aqui para a gente trocar essa ideia. É sempre bom saber na vida real, no uso de quem realmente põe esses carros para testar na rua, que, né, assim, tendo esses planejamentos, esses cuidados, é possível ter esse carro como trabalho. Então, valeu, Jefferson, muito obrigado. É isso, à disposição, vai. Apesar do carregamento residencial ser o cenário ideal para quem tem carro elétrico, a infraestrutura pública de carregamento ainda é um dos pilares para o desenvolvimento dos carros elétricos aqui no Brasil. Mas isso ainda é um baita desafio, porque eu até posso falar que a gente tem o dobro do número de eletropostos aqui no Brasil, e se a gente for comparar com Portugal, que tem 7.000. Só que a questão é que cabem 2 Portugais dentro do estado de São Paulo só. Então tem uma questão de densidade e de distribuição que é muito mais desfavorável para o Brasil. Para você ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo são 1.741 eletropostos contabilizados pela ABVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. E desses 15.000 eletropostos que estão nessa conta aí da BVE, estão incluídos os eletropostos que ficam aqui na rua, como esse que a gente está gravando aqui na frente, mas também tem os de supermercado, de shopping, enfim, de todos os tipos. E cerca de 2.400 deles contam com a recarga rápida, aquela de corrente direta, né, que é a supercarga com 100, 150 a 200 kW de potência. E para exemplificar como a gente ainda está mal distribuído na distribuição dos eletropostos, metade deles está presente na região sudeste. Só que a região norte, por exemplo, conta só com 1,87% do total de eletropostos do Brasil.
Depois de conhecer a rotina de quem usa carro elétrico para trabalhar, chegou a hora da gente ver como é a convivência com o carro elétrico para quem o usa no dia a dia, para ir e voltar do trabalho, como é o caso da maior parte dos consumidores de carro elétrico. Para isso, vamos trocar uma ideia com Paulo Fares, que roda muito com o seu GWM Hora 03 diariamente. Bom, Paulo, estamos aqui na sua garagem, então, diante do seu GWM Hora. Qual que é essa versão aqui que você tem? Esse é o Skin Copacabana, que foi a edição de lançamento do Hora no Brasil. Você tá com ele há quanto tempo? 1 ano e 4 meses que eu peguei o carro. Você pegou o carro 1 ano e 4 meses, mas você rodou acho que muito mais do que a média de pessoas rodam nesse período. A gente vai falar melhor sobre isso quando a gente fizer o nosso rolezinho. Mas eu queria vir aqui, primeiro para começar, né, nessa sua garagem, porque é uma curiosidade, a gente está num prédio em vez de uma casa. Vem vindo para cá, ó, desse lado aqui, que a gente já libera o fluxo da garagem, que a gente está aqui no seu prédio. Tá tudo acontecendo. Vida normal, né? Vida como ela é, aqui é jornalismo real. Mas por que a gente está aqui primeiro, antes de a gente fazer o nosso rolê, como eu fiz com o Jefferson? Porque o Jefferson moda numa casa. Então, quando você tem um carro elétrico, geralmente a gente pensa, pô, vou carregar em casa, tem mais espaço, tem mais estrutura. Aqui você está num prédio. E um prédio que não tinha vaga de carro elétrico, né, prevista. Você que teve que fazer esse setup. Conta pra gente como é que foi esse processo para você adaptar essa vaga para você poder carregar seu carro. Bom, fui o primeiro aqui do prédio a trazer a ideia do carro elétrico. Claro, isso foi uma discussão que começou até um pouco antes de eu pegar o carro, numa das assembleias do condomínio, para entender como funcionaria a liberação. Se o condomínio ia ter uma vaga rotativa de uso comum, Sim. ou se ia liberar para que cada um fizesse a instalação. Certo, individual. Isso. Aí o que a gente acabou chegando num consenso de nem precisar de uma aprovação em assembleia, mas como aqui, nesse caso, o que é importante, as vagas aqui são fixas e do apartamento. Certo. Então as vagas são determinadas, então eu posso colocar o carregador na minha vaga. Certo. O que eu precisei fazer? Contratar uma empresa especializada Tá. para fazer o projeto, emitir a RT, e aí então a gente fez a instalação. No meu caso, a gente fez uma instalação utilizando a energia da área comum do condomínio, e eu coloquei uma caixa com toda a parte de segurança e com um medidor de consumo, que aí a gente faz mensalmente, a zeladoria faz a medição do meu consumo e vem cobrada junto no meu boleto do condomínio. Eu não pago junto na minha conta de energia. Sim. A outra opção era eu cabear até o meu relógio que fica no meu andar, e aí já vira cobrança direto na minha conta de energia. Tá? Você optou então pela primeira opção. Como era o primeiro carro e uma primeira experiência, a gente fez dessa forma até para entender como ia funcionar. Certo. Tá? Óbvio que se todo mundo aqui começar a ter carro elétrico, eu vou ser um dos que vai ter que mudar isso. Porque a gente não consegue colocar muitos nesse quadro. Nesse quadro aqui. Aí o que eu precisaria, até para ser justo, também mudar para o meu andar. Tá? E teria que cabear até o andar, mas isso também facilitaria a cobrança vindo direto na minha conta de energia já. E você pode dizer pra gente quanto foi esse investimento dessa adaptação aqui que você teve que fazer? Gastei em torno de R$3.000, considerando o material e a mão de obra da empresa. R$3.000? E foi rápido? Demorou para fazer? Em coisa de um dia o trabalho? Como é que... Meio-dia. Meio-dia? Teve o período do projeto, sim, mas de instalação meio-dia de trabalho. R$3.000. E diz pra gente, como é que é a sua rotina de carregamento aqui? Você deixa ele carregando toda noite? Ou você dá uma carga e depois outros dias você nem... Eu trabalho em modelo híbrido, né? Certo. Eu moro aqui no ABC e trabalho em Mogi das Cruzes. Então, como eu vou para lá 3 vezes por semana, eu preciso carregar pelo menos 3 vezes por semana. Porque esse carro ele tem uma autonomia média aí na estrada, na vida real, de uns 250 a 270 quilômetros. Tá? 250 para a gente não sofrer. Eu rodo 180 por dia, 90 ida, 90 volta. Então eu chego em casa com uma média de 30% de carga. Coloco para carregar, no dia seguinte, normalmente eu tenho 100 ou perto de 100%, por um detalhe. Eu uso o carregador portátil, que veio no carro. Tá. Eu optei por testar não ter um wallbox. Entendi. É o carregador que já vem com o carro, que é aquele que é de tomada comum. Exatamente. Certo. Ele é um carregador, se você olhar ali, que é uma tomada de 20 amperes, tá? Certo. Que está conectado ali. É o carregador que se eu for para a praia, eu levo. Você leva. Tá? Sim, perfeito. E eu optei por testar. Quando eu comprei o carro, eu falei, deixa eu ver como funciona a minha vida com esse carregador. Que é de 3 kW.
ele leva muito mais tempo Sim, para carregar. Coisa de 22 horas. Não, carga total em torno de 16. 16, tá. Porque é uma bateria de 48 não é aqui, tão... né? Sim, 48, tá. E funcionou. Minha vida tá funcionando. Uhum. Tá? Óbvio, por exemplo, de quarta e quinta eu vou trabalhar. Na quarta para quinta, na quinta eu preciso ir com o pé mais de boa, porque a carga nunca chega a 100% por conta do tempo que eu tenho de recarga. Sim, sim. Mas funciona tranquilo. Funciona tranquilamente. Então eu carrego em média 3 vezes por semana. E essa 3 vezes por semana, são 4 semanas, então você faz aí 12 carregamentos por mês. Quanto você gasta em média por mês? Eu Que gasto energia? até R$ 500. Nunca gastei mais do que R$ 500, tá? Teve mês já de vir 350, então oscila um pouco. Uhum. Teve algum dia que eu fiz mais alguma semana que eu viajei, que eu fiz mais alguma coisa, mas em média eu rodo de 2.500 a 3.000 quilômetros no mês, tá? E o máximo que eu gastei foi R$ 500 de energia. E aí a gente estava fazendo uma continha aqui antes de começar o papo, que é a continha por quilômetro rodado, né? Que é o que acaba interessando, porque você equaliza até para comparar que esse é o outro carro dele, o Peugeot 2008 a combustão da esposa, até para comparar, né? Quem está gastando mais, enfim, quem está aproveitando mais energia. O custo por quilowatt-hora, você falou que está na casa de uns 65 a 80 75, centavos. 80 centavos. a 80 centavos, né? Isso. Por quilowatt-hora. Isso aí, fazendo a conta por quilômetro rodado, quanto você acha que gasta? Pois, por quilômetro rodado eu Tá. não lembro de cabeça, mas se a gente fizer um comparativo por tanque, tá? Perfeito. Então vamos lá. Com hora, uma carga me custa mais ou menos R$ 38. Ok. E eu rodo 250 quilômetros, tá? No Peugeot a combustão, um tanque de etanol me custa mais ou menos R$ 170. Certo. E eu rodo 250 quilômetros. É esse tipo de Então, eu uso que Se vai... a gente fizer uma conta, é praticamente 25% do gasto na quilometragem, né? Então, E você falou 75 a 80 centavos de quilowatt-hora. Se você carrega em eletropostos, geralmente esse custo do quilowatt-hora está na casa de R$2, né? De 80, 2,50, dependendo aí também da potência do carregador. Geralmente são os mais potentes, né? Mas, então, para você ter essa noção, se você mora em prédio, você tem aqui uma experiência, é possível, né? Dependendo do prédio, dependendo de como for o seu diálogo. O diálogo, exatamente, da vizinhança, você fazer essa adaptação, que é óbvio, você vai diluir esse custo de 3 mil, né? Isso entra na conta durante o tempo, mas depois, quando amortiza, você já não tem mais isso. E você fez essa adaptação aqui. Acho que agora a gente pode dar uma volta no seu hora aqui para você contar um pouco mais de como é que é o uso do carro, se você já passou algum perrengue ou não na rua, aí você conta para mim. fechou. Bora. Bom, Paulo, é isso. Agora a gente começou o nosso rolezinho para você mostrar um pouquinho, falar um pouquinho, na verdade, como é que é a sua rotina aqui com Hora. Então a gente falou no começo do vídeo que você tá com esse carro já há 1 ano e 4 meses, mas estou vendo ali no odômetro 32.642 quilômetros. Rodei um pouquinho. Rodou um pouquinho, assim, diria que é um pouco mais do que o dobro, do que as pessoas costumam fazer em 1 ano, né? Que geralmente Roda um pouco, né? roda um pouco. Mas você tem uma explicação, né? Que você usa esse carro mais na estrada, na verdade, né? Porque Isso. você trabalha em Mogi, não é isso? Isso. Habitualmente, 3 vezes por semana eu vou para E Mogi. vai para Mogi. E aí são 180 quilômetros por dia. 180 quilômetros, realmente é muito mais do que as pessoas usam na cidade. Às vezes você trabalha, né, em São Paulo, você vai rodar o quê? 7, 8, no máximo 15 quilômetros, assim, dependendo, ali no centro expandido. Você roda 180. E a gente sabe que carro elétrico, a cidade é onde ele se sente melhor, porque ele vai regenerando, a bateria vai consumindo menos, você está acelerando menos. Como é que é na estrada o consumo de bateria do Hora para você? Na cidade, o hora chega a fazer uns 270 para mim. Certo. Tem relatos de gente que fala que faz 300. Eu nunca consegui, Uhum. tá? Então, para mim, a média ali são 270. Na estrada, andando, o que vai mudar muito, né? A gente está acostumado com a ideia do carro a combustão, que na estrada ele é mais econômico do que na cidade. Aqui é o inverso, né? Como a gente não tem a regeneração tanto na estrada e tudo, eu consigo fazer em média 250 quilômetros na estrada. Tá, 250. Como?
andando ali no limite, na boinha, 100, 110, tal, vai tranquilo. Tá? O meu percurso é Rodoanel e Bandeirantes. Ah, tá. Rodoanel e Ayrton Senna. Uhum. Então, 100 km por hora no Rodoanel, 120 na Ayrton Senna. Se você fizer isso, tá? A gente faz 250 km com uma carga da bateria do Oriskin, que são 48 kW. Nesse um ano que você está com o carro, você já passou algum apuro, alguma ansiedade de autonomia, que a gente fala muito de carro elétrico? Eu acho que assim, no começo, a gente tem aquela... As pessoas muitas vezes até deixam de comprar um elétrico porque tem falta de conhecimento de quanto ela roda. Certo. Tá? Então muita gente fala, mas o carro só roda 250 km. Tudo bem, mas quanto você roda por dia? Sim. Porque às vezes o cara roda 25, 40. Então ele vai carregar uma vez por semana. Exatamente. Depois, quando você compra o carro elétrico, você tem a neura do mostrador da quilometragem. Uhum. Porque parece que está sempre acabando e você também demora um pouco ali para se convencer que aquilo é suficiente para você. Uhum. E aí, depois você começa a desafiar ele. Então, desafiando a autonomia, eu já cheguei a passar uns sustos. Certo. De tipo, chegar num eletroposto com 1% de carga, 1%. zerado a autonomia e com o ar-condicionado já desligado, porque ele desligou automático. Mas teve alguma diferença? Você foi sentindo que ele foi perdendo força, não? Não cheguei a ver perda de potência, tá? Tá. Eu tava saindo do Rodoanel, peguei ali a avenida e tal. Ali eu tava no limite normal de 50, não senti perda de potência. Talvez se eu ainda tivesse na estrada, teria sentido. Provavelmente, é. Mas eu consegui vir até o final sem me arrastar. Sem arrastar. E você falou, né, que esse caso do 1%, que você chegou no carregador. Era um carregador de rua, né? Provavelmente. Isso. Era o quê? Era um estacionamento? supermercado. Você já chegou a contar com essa logística dos eletropostos na sua rotina? Ou desde que você fez o planejamento do carro elétrico, a ideia não era sempre carregar em casa e essa vai ser minha base e só em eventual necessidade, como aquele dia, você para no eletroposto. Você tem essa rotina de parar? No começo, quando eu peguei o carro e tal, eu usava o eletroposto muito por dois motivos. Tinha recarga grátis da promoção da GWM. Ah, tá, certo. Tá? Uhum. E eu não tinha instalado o carregador. Ah, tá. Então Tá? você tinha que fazer. Então eu usava muito. Quando eu instalei o carregador, eu parei praticamente total de usar eletroposto. Hoje eu uso o quê? Numa eventualidade, tá? Ah, putz, cheguei em casa porque o meu carregador é lento. Sim. Então se eu não chegar em casa no horário, 6 da tarde, 7 horas da noite, puser para carregar, no dia seguinte Você vai sentir falta. eu vou sentir falta. E aí o que eu faço? Perto do meu trabalho tem um carregador, que às vezes eu paro lá, eu brinco que eu paro lá e ponho vintão. É isso. Ponho lá, paro lá e carrego um pouquinho para ser o suficiente para eu voltar. Que já é um carregador de 7 kW para eu... Não, aí lá não, é um posto que tem um de 50. Ah, então... Ah, é um rápido. O que a gente está aprendendo aqui é que depende da... Tem muito planejamento envolvido, né? Para você ter um carro elétrico, você tem que saber a sua rotina, você tem que... você não pode contar com o improviso, né? Num carro a combustão, você esqueceu por algum momento, não viu o tanque de combustível, você para ali rapidinho e resolveu sua vida. É bastante. No carro elétrico não tem muito isso, mas pelo que a gente está percebendo, isso não é um drama, né? Não. Não é como se você tivesse essa preocupação todo santo dia, não é? Então eu acho longe disso. E aí se a gente colocar esse uso com outras vantagens, aí falando um pouco mais geral de carro elétrico, o que você gosta assim do seu uso dele? É o silêncio, tem a questão de manutenção também que é um pouco mais fácil porque não tem motor a combustão. Fala um pouco mais geral de carro elétrico, da sua experiência. Eu acho assim, ó, eu quis experimentar. Eu acho que tecnologia ela é feita para a gente experimentar e para a gente ver se adapta, tá? Para mim funcionou super bem. Eu não me vejo voltando para um carro a combustão, certo. tá? Eu tenho torque instantâneo, que é muito legal, que é muita segurança, tá? Você precisa fazer uma ultrapassagem, você tem torque. Esse carro em específico tem uma potência legal, então você tem ali um arranque interessante, você tem uma condução mais silenciosa, mais tranquila. Meu, a gente fica no trânsito, já é caminhão, moto, buzina, mais o barulho do seu carro. É legal um ronco num carro esportivo, mas não é o caso do carro que a gente compra de 150 mil reais. Exatamente. É que a gente tá falando, um ronco de motor esportivo é uma coisa, barulho de trânsito é outra. Exatamente, vibração. E aí a gente fala, um carro que, por exemplo, aqui
eu tenho uma revisão a cada 24 mil quilômetros ou 2 anos. Tá? Num carro a combustão eu teria a cada 10 mil quilômetros. Gastaria a mesma coisa praticamente. Então eu já economizo uma revisão e meia a cada 30 mil quilômetros, basicamente. Sim. Eu não preciso trocar óleo, eu não preciso me preocupar se a gasolina é batizada. Eu não preciso... E nesses 32 mil quilômetros, você teve algum perrengue em termos de mecânicos, alguma Não, coisa? só fiz a revisão dos 24 E é só. isso, e seguiu a vida. Até outra coisa que falam bastante, que às vezes preocupa, é com gasto de pneu, né? Porque o carro elétrico, o pneu acaba com 20 mil Mais quilômetros. pesado. Lógico, acaba com 20 mil quilômetros, você ficar cantando pneu em toda a saída. Tô com 32.600, com pneu original, Certo. fiz rodízio uma vez, Certo. na revisão, e acho que chego no dos 48 tranquilo. E estrada, acelero, ando Faz o uso normal. Faz o uso normal do carro, não fico, não sei nem onde é o botão do eco, entendeu? Mas é isso, Paulo, obrigado demais por você Imagina. ter aberto aqui as portas do Oda e da sua garagem para explicar pra gente como é que é conviver com o carro elétrico aqui no Brasil. Eu que agradeço, acho super importante a gente difundir isso e tentar mostrar que é uma tecnologia, vai ter espaço sempre para o carro a combustão, mas que mais gente possa experimentar sem medo. É isso. Se os carros elétricos representam 3% das vendas dos carros no Brasil, os híbridos chegam a 10%. Ainda não é muito, mas se a gente comparar os números de janeiro a maio de vendas do ano passado com os desse ano, a gente vai ver que eles cresceram 60% nesse período aí, comparando os dois acumulados. Só nesse ano foram 68.082 unidades de carros híbridos vendidas no Brasil. Isso estou falando de híbrido leve, híbrido em série, híbrido plug-in também, todos os tipos. Muita gente aposta que esse é o caminho para o futuro do Brasil, os carros híbridos, muito pela nossa circunstância de sermos um país continental, mas também que a gente tem a vantagem de unir eletrificação com etanol, que pode ser dois mundos aí muito benéficos um com o outro. Mas como a gente viu hoje, conviver com o carro elétrico não é um bicho de 7 cabeças. Pode ainda não ser uma opção para a rotina de todo mundo, especialmente se você pega muita estrada. E a gente ainda nem entrou muito no mérito da questão dos preços dos carros elétricos, mas a verdade é que se você tem uma estrutura mínima aí de recarregamento residencial, pode ser na tomada mesmo básica da sua casa, como a gente viu com os nossos personagens aqui na matéria, e se fica mais na cidade, a gente viu que aquele futuro dos carros elétricos no Brasil, na verdade, já pode ser um presente e uma realidade para muita gente.